Abra sua Bíblia, assim como há 2 domingos atrás, hoje também no Salmo 23. Dois domingos atrás, começamos a meditar no Salmo 23. Aí o pastor Jessé Bispo pregou no último domingo e hoje nós voltamos para o Salmo 23. Encontrando, ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você através desse salmo. Senhor nosso Deus, nós, depois de louvar ao Senhor, agora nós vamos te ouvir. Foi por isso que nós nos calamos, nos aquietamos, Santo Deus. E é por isso que nós estamos com a Tua palavra aberta. E é para isso que nós vamos ler nesse instante. O Senhor já falou conosco, Santo Deus, através desse mesmo salmo, tantas outras vezes. O Senhor falou conosco 2 domingos atrás, e pedimos ao Senhor para que o Senhor nos fale hoje também, no nome de Jesus, amém. Salmo 23, versículo 1, aqui a palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você tem inimigos? Alguém assim aqui acha que não tem nenhum inimigo nessa vida? Tem ninguém assim, tem ninguém nesse mundo que quer o seu mal. Tem ninguém. Você é tão perfeito assim, capaz de agradar todo mundo até quando não agrada. O Senhor, na sua perfeição, tem muitos inimigos. O Senhor Jesus, com a sua perfeição, a sua santidade, com todo o seu amor, tinha muitos inimigos. Você acha que você não tem nenhum inimigo? Você acha que não tem ninguém que quer o seu mal aqui? Temos inimigos. Todos temos inimigos. A questão é, você sabe quem são os seus inimigos? Você consegue perceber os seus inimigos? Quando eles agem contra você, quando eles intentam contra você. Você teve experiências ruins assim nos últimos dias, nas últimas semanas. Quando então você se deparou com a ação de inimigos contra você, como é que você lidou com quem tentou o mal contra você? Você se defende? Você parte para a briga? Comigo é assim, bateu, tomou? Bateu numa face, eu bato na outra face? Ou você é daqueles que senta e chora, entra em desespero, mergulha numa tristeza profunda? Como é que geralmente você lida com os seus inimigos? Pois bem, meus irmãos, aqui no Salmo 23 existem 2 categorias de inimigos, 2 tipos de inimigos. E essa coisa ela é tão abundante que dentro dessas 2 categorias principais vão surgindo novos e novos subtipos. Então, dentro dessas 2 principais categorias de inimigos que nos são apresentadas aqui no Salmo 23, surgirão
outros subtipos dentro dessas duas categorias principais. Você consegue perceber quais são esses inimigos aí no Salmo 23? Olhe aí para a sua Bíblia e me diga onde estão esses dois grupos de inimigos, em quais versículos? O primeiro grupo está em qual versículo? Hã? 4. Tem um grupo de inimigos? No grupo 4? Tem? Tem muita gente concordando, então deve ter mesmo, se tem muita gente concordando. E o segundo grupo de inimigos? Está em qual versículo? No 5. Pois bem, hoje nós vamos meditar nessa primeira categoria de inimigos, esses que se encontram aí no versículo 4. E se alongarmos aqui no tempo, nessa primeira reflexão, nós guardaremos o segundo grupo de inimigos para o próximo domingo. Pois bem, o primeiro tipo, a primeira categoria, o primeiro grupo de inimigos é o que está aí mesmo, no versículo 4, dentro do vale da sombra da morte. Os irmãos se lembram que há 2 domingos atrás, nós estávamos refletindo sobre o cuidado do bom pastor sobre as suas ovelhas. Nós vimos que o bom pastor, ele cuida para que as suas ovelhas tenham todas as suas necessidades vitais muito bem supridas. E para isso, o bom pastor, ele leva as suas ovelhas para os pastos verdes, para as águas tranquilas, limpas, e lhes proporciona, assim, todo o descanso de que elas necessitam para viver bem. Mas todas essas bênçãos, elas são advindas por causa do nosso relacionamento com o bom pastor. O foco não está nos pastos verdes, o foco não está nas águas limpas, o foco não está no descanso nem na proteção. O foco do Salmo 23 está na forma com que ele próprio é iniciado. O Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. E aí as outras coisas todas, elas são só detalhes advindos do fato de termos o bom pastor cuidando das nossas vidas. Acontece que para suprir as necessidades das suas ovelhas, para mantê-las vivas, comendo bem, bebendo bem, descansando bem, você se lembra que o bom pastor, ele precisava inevitavelmente ter que passar, ter que guiar, ter que conduzir as suas ovelhinhas pelos tais vales da sombra da morte. Você se lembra que lá do aprisco, o curral das ovelhas, para o pasto verde, muitas vezes existia no meio do caminho um vale da sombra da morte. Quando aquele pasto verde ficava escasso, e ele sabia então que do outro lado, a uma distância tal, existia um outro pasto, que tinha mais capim, mais verde, mais frondoso, mais apetitoso, mais nutritivo, mais uma vez o pastor tinha que pegar as suas ovelhinhas e arriscar-se com elas para o outro pasto, sabendo que no meio do caminho existia um vale da sombra da morte. E de pasto para pasto, do aprisco para o pasto, do pasto para as águas, das águas de volta para o aprisco, muitas, mas muitas vezes, dadas as circunstâncias geográficas, dadas as circunstâncias biológicas ali daquela região da Palestina, os pastores tinham que conduzir as suas ovelhas pelos vales da sombra da morte, para mantê-las vivas, para suprir as suas necessidades vitais. E você se lembra que esses tais vales tão preocupantes, eles eram passagens geralmente muito, mas muito estreitas mesmo, entre duas montanhas grandes, duas montanhas altas. E essas sendas, esses caminhos geralmente apertados, difíceis de serem percorridos, eles eram ladeados por grandes rochas, rochas pontiagudas, grutas, cavernas. Então você passava ali por uma senda estreita, sabendo que tinha muitos esconderijos ali dos lados. Esconderijos sempre ali muito perto, muitos esconderijos. Você ia avistando enquanto estava passando por essas sendas estreitas e apertadas. E não dava para rodear. Rodear seria um caminho muito grande mesmo, e a turma que já estava com fome, a turma que já estava com sede, não sobreviveria o caminho mais longo, pelo outro lado da montanha,
Não dava para escalar, não eram cabras campestres, cabras selvagens. Você já viu aí nos documentários que as cabras selvagens escalam muito bem, paredões assim íngremes mesmo, bem estreitos. Ovelhas não conseguem fazer isso não. Então era assim, era inevitável. O vale ele precisava ser enfrentado. E quando você chegava ali no meio do vale, era um lugar sem rota de fuga. Não dava para ir para a direita, não dava para ir para a esquerda, era para frente ou para trás. Ou enfrentar a completude do vale, para chegar lá do outro lado e ter comida, sem ter sido comido no meio do caminho, ou voltar para trás, desistindo do desafio e morrer de fome, morrer de sede, morrer de estresse. Não tinha outro jeito. Para sobreviver, o vale ele tinha que ser enfrentado. O lugar em si, por causa do lugar, o lugar em si, ele era mortal mesmo. Sabe que simplesmente pelo fato das ovelhas passarem ali por aquela estradinha íngreme, elas morreriam? Será que o problema estava no local? Será que o problema estava na senda estreita? Será que o problema estava em o fato de ser um caminho tão apertado com montanhas dos dois lados, com grutas e pedras? Não. O problema não estava na geografia do trajeto. O problema não estava no caminho. Até porque o caminho ele tinha sido bem escolhido. O caminho mortal seria sobre a montanha. O caminho mortal seria rodear a montanha, longo, perigoso, muito acidentado. A senda estreita no meio das duas rochas era, assim, em si, o melhor caminho. O caminho tranquilo, era o mais plano, era o mais baixo, era o mais próximo. Então, o problema não estava no vale em si. O que fazia o vale mortal não era a sua geografia, não era o seu trajeto. O problema do vale eram os inimigos que se escondiam atrás daquelas pedras e dentro daquelas grutas, dentro daquelas cavernas. Lobos, leões, ursos, ladrões, todos eles escondidos ali justamente porque era um vale e um local de passagem sem rota de fuga. Todos eles escondidos ali porque sabiam que era por ali que os pastores deveriam passar com as suas ovelhas para elas não morrerem de fome. E eles estavam ali por quê? Porque estavam ali de passagem para descansar, para se protegerem atrás daquelas pedras e dentro daquelas cavernas, daquelas grutas. Não, eles estavam ali, lobos, leões, ursos, ladrões, famintos por uma ovelhinha apetitosa e indefesa. Carne de ovelha é muito gostosa. E os lobos, os leões, os ursos, os ladrões sabiam disso. E eles tinham prazer nesse prato tão apetitoso. Esses inimigos, meus irmãos, eles dão pavor mesmo. Imagina assim, você se deparando com um leão diante de você. O do circo, dentro da jaula já dá pavor. O do zoológico, preso, você totalmente protegido dele, e ele totalmente guardado lá dentro, já dá pavor só de ver a imagem do animal. E eles todos ali, grande parte deles mutilados, adestrados, dominados, ainda assim, pela sua aparência, já nos transmitem pavor. Imagina você lidar assim, cara a cara com um leão numa savana africana. Ele lá no seu habitat natural, livre para caçar as suas presas. Esses inimigos, eles dão pavor. Dentes afiados, garras muito grandes, muito fortes, pés muito velozes, geralmente mais velozes do que os pés das presas, fúria, fome, um apetite assim aguçado por sangue de ovelhinhas, apetitosas e sempre muito indefesas. Mas, apesar, meus irmãos, de esses inimigos, os do vale da sombra da morte, nos darem muito medo, por causa da sua imponência, por causa da sua aparência e por causa do seu modo de agir, esses não são os piores inimigos presentes no Salmo 23. Você verá que os piores inimigos são os do versículo 5. Aqueles que se assentam diante de nós na mesa da comunhão,
Porque na mesa da comunhão não é para ter inimigos. No vale da sombra da morte é natural que eles estejam mesmo. Mas por hoje, os do vale da sombra da morte, os mais assustadores, no entanto, os menos perigosos. E são menos perigosos por quê? Porque ainda que eles estejam ali escondidos e ávidos por nos devorar, nós sabemos que eles estão ali. Ali eles se escondem mesmo. Todo mundo sabe que atrás daquelas rochas, que dentro daquelas grutas, nos vales da sombra da morte, tem ali leões, tem lobos, tem ursos e tem ladrões. Então você não entra ali enganado. Você entra sabendo que é um lugar perigoso. Você entra sabendo que é um lugar ameaçador. Você entra sabendo que ali existem inimigos declarados. Nós sabemos que eles existem. Nós sabemos da sua ameaça. E nós sabemos que ali é o lugar deles. E muitas vezes eles estão ali por causa de nós, as ovelhinhas. Romanos 8:36, e lá Paulo estava citando o Salmo 44, 22, ele diz assim: por amor do Senhor, nós enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Que coisa, não? Salmo 44, 22, e depois o apóstolo Paulo, repetindo esse versículo, diz que nós, por causa do nosso Senhor, somos como ovelhinhas, todos os dias sujeitas à morte, todos os dias transitando por vales da sombra da morte. Então, meus irmãos, nós, enquanto ovelhinhas, sempre em risco, sabemos que temos que passar por esses vales necessários, precisamos deles. Você precisa sair para trabalhar, para ganhar dinheiro, para se alimentar e alimentar a sua casa. Você precisa enfrentar o banco da escola ou da universidade para aprender, para depois trabalhar, para ganhar dinheiro, para se alimentar e alimentar a sua família. Você precisa enfrentar o sistema. Você precisa necessariamente, inevitavelmente, passar pelo vale da sombra da morte todos os dias. Então nós, tal qual ovelhinha sempre em risco, sabemos que precisamos enfrentar o vale da sombra da morte. Como? Distraídos, alegres, cantando, em festa? Não, vigilantes. Vigiando, porque nós sabemos que por esse caminho pelo qual nós estamos passando diariamente para a nossa subsistência, existem com toda certeza leões, ursos, lobos e ladrões ávidos por nos devorar. No vale da sombra da morte, nós não precisamos ser pegos de surpresa. Só uma ovelhinha completamente desinformada que tapou seus ouvidos para a voz do seu pastor é que será pega de surpresa no vale da sombra da morte. Porque toda ovelha atenta que ouve a voz do seu pastor já ouviu esses avisos. Já sabe que esse trânsito tão necessário é também perigoso e, se nós perdermos a vigilância ali, será mortal. Nós precisamos enfrentar vigilantes e não precisamos passar por esse lugar tão perigoso, no entanto necessário, e sermos pegos de surpresa. Você não precisa ser pego de surpresa enquanto lida com as adversidades dessa vida, enquanto lida com os inimigos do dia a dia que estão aí no vale da sombra da morte. E mais, se nós formos ovelhas do bom pastor, nós nunca passaremos por ali sozinhos, passaremos seguindo o bom pastor, e ele com toda certeza sempre nos protegerá, conforme ele mesmo declarou no Salmo 23, porque a sua vara e o seu cajado sempre nos sustentarão, sempre nos consolarão, sempre nos protegerão. Então não vai sozinho para esse vale, você não pode nada contra esses leões, contra esses lobos, contra esses ursos, contra esses ladrões. Você precisa da condução e da proteção do bom pastor, nesse tão ameaçador, mas tão necessário vale da sombra da morte.
Mas quem seriam, então, assim, na prática, no dia a dia, os inimigos do vale da sombra da morte, que muitas vezes nos deixam, assim, com muito medo mesmo e até angustiados? Quem são esses inimigos? Tão aterrorizadores, mas ainda não os piores. Duas subcategorias. A categoria é os inimigos que estão no vale da sombra da morte. As duas subcategorias são, a primeira, principados e potestades, Satanás e os seus demônios. Nós não somos uma igreja pentecostal nem neopentecostal. Quando você é de um lugar assim, ou frequenta um lugar assim, o tempo todo essas coisas são consideradas. Há verdades, há exageros, há enganos. Mas nós erramos também ao ignorar o fato de que essa é uma realidade presente, sim. Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 8, ele nos chamou a atenção para o seguinte fato: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor. Ele está aí, ó, bem pertinho. Se você tiver intimidade com o Senhor, sensibilidade espiritual, você vai sentir assim, ó, o bafo do leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa é uma realidade dessa vida, meus irmãos. Ela não pode ser negada porque é a própria palavra do Senhor quem afirma isso. O leão, o Satanás, o diabo, nosso inimigo, ele está ao derredor o tempo todo, rugindo, ávido, desejando o tempo todo nos devorar. Estamos passando por essa senda estreita e ele está aqui nas rochas, pertinho do nosso pescoço, doido por nos devorar, o tempo todo, durante todo esse trajeto pelo vale da sombra da morte. Nesse mundo, meus irmãos, nós estamos diariamente precisando passar por esse caminho ameaçador. E nesses vales, o diabo, o nosso inimigo, está sempre por perto, desejando nos atacar e acabar conosco mesmo. Mas o que seria nos devorar? Conforme nos é apresentado aqui nesse versículo. O que seria esse nos devorar na prática? Uma vez que o diabo não é um leão, e ele não virá fisicamente, comerá a nossa carne, que símbolo é esse? E o que seria esse devorar de fato e de verdade? Devorar do diabo contra nós é nos afastar de Deus, através dos nossos pecados. O leão, quando ele come a carne da sua presa, derrama o sangue da sua presa, a vida da sua presa está no sangue, que derramado deixa, então, a presa escassa de vida e a presa morre. A nossa vida é Deus. Nossa fonte de vida está em Deus. Você não tem bateria própria. Você não tem capacidade própria de manter a sua vida. Nós somos como aquele eletrodoméstico que não tem bateria, que para funcionar precisa estar ligado na tomada. Deus é a nossa fonte de energia. E nós carecemos totalmente de estarmos ligados nele para estarmos vivos. E a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando nós cedemos às tentações e pecamos contra o nosso Senhor, nós nos afastamos da fonte de vida. Sempre que nós cedemos às tentações, então pecamos contra o nosso Senhor, saiba, estamos beijando a morte e nos colocando na condição de sermos devorados por ela. Nos sujeitamos à morte, por nos afastarmos da vida ao pecarmos contra o nosso Senhor e fonte de vida para nós. Mas, além dos principados e potestades, Satanás e os seus demônios, nós temos ainda outros inimigos que eles também podem nos espreitar nos vales. A segunda subcategoria, outro grupo de inimigos que fica dentro do vale da sombra da morte. Sabe quem são? Aquelas pessoas que intencionalmente querem o nosso mal. Sim, a Bíblia fala sobre inimigos humanos. Pessoas que não gostam de nós, e além de não gostar de nós, desejam o nosso mal e muitas vezes agem para nos fazer mal. E uma hora ou outra,
a gente acaba descobrindo quem são esses inimigos. Sabe por que a gente acaba descobrindo? Porque esses inimigos do Vale da Sombra da Morte, eles até ficam escondidos durante algum tempo. Mas em algum momento eles vão ter que rugir. Em algum momento eles vão ter que sair da gruta, eles vão ter que sair de trás da rocha para tentar o ataque. E eles vão ter que se mostrar. Da mesma forma, esses nossos inimigos humanos, as pessoas que querem o nosso mal, elas também se revelarão. Sabe por quê? Porque corações maus e línguas muito grandes não conseguem ficar escondidos por muito tempo. Essas coisas aparecem, essas coisas se revelam, essas coisas se mostram. Corações maus e línguas grandes não conseguem ser escondidos por muito tempo. São inimigos cruéis mesmo, principados e potestades, pessoas que querem o nosso mal. Mas lembra, não são os piores inimigos, porque nós sabemos que eles existem e nós sabemos que eles estão por aí. Só seremos pegos de surpresa se nós ignorarmos os avisos, a instrução, a advertência do bom pastor. Então, como é que nós devemos lidar com esses inimigos? Os inimigos do Vale da Sombra da Morte. Pois bem, com relação aos homens que querem o nosso mal, como é que a gente age contra as pessoas que querem o nosso mal? Olho por olho, dente por dente. Bateu, tomou. Agiu, eu revido. Não, meus irmãos, se nós estamos atrás do bom pastor, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos cristãos, pequenos cristos, estamos imitando o Senhor Jesus, há uma conduta orientada pelo Senhor para nós, quando nós formos atacados aqui. Nós precisamos então nos lembrar de que a nossa luta não é contra carne e sangue, nós não fomos chamados pelo nosso Senhor para brigar contra pessoas, para matar pessoas, para assassinar pessoas, para degladiarmos contra as pessoas que querem o nosso mal e que intentam mal contra nós. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós precisamos nos lembrar também de que nós não devemos resistir aos perversos. O que é isso aqui? Nós não devemos bater de frente. Nós não devemos agir de igual para igual contra quem age contra nós. Alguém diz que quando você está batendo boca com um maluco, com um doido na rua, quem passa e vê, pensa que os dois são doidos. Não sabe o contexto, e você se fez doido mesmo, porque você está brigando contra o doido. Você vai brigar contra o mal, você se fez mal. Não sei se é o imperador Marco Aurélio, ele dizia o seguinte: a melhor forma de você agir contra o seu inimigo é você não ser como ele. A melhor forma de você reagir aos ataques do seu inimigo é você não ser como ele. Nós não devemos bater de frente contra as pessoas que nos fazem o mal. Nosso Senhor Jesus não agiu assim, e Ele nos instruiu a imitarmos a sua conduta. E nós precisamos nos lembrar de que nós devemos amar e orar pelos que nos fazem mal. Isso é muito difícil, mas isso separa os cristãos dos não cristãos. Ou isso separa um cristão mais maduro de um cristão que nunca cresce. Em outras palavras, sabe o que é que a gente faz com relação às pessoas que nos fazem mal? Entrega a situação para Deus e fala da pessoa para Ele. Entrega a situação para Deus e fala da pessoa para Ele. O Senhor, Ele é o maior interessado em defender os seus filhos contra quaisquer inimigos que forem. Olha para os servos do Senhor na palavra de Deus, que nos foram colocados ali como testemunhos a serem seguidos. Aqueles que tentaram agir com as suas próprias forças contra os seus inimigos, geralmente se deram mal. Aqueles que se humilharam diante do Senhor foram protegidos e honrados por Ele. Me lembro aqui, por exemplo, de Davi. Quando Saul tentou matar Davi várias vezes. Davi, um servo fiel, um servo amoroso de Saul. E Saul, movido por inveja, não por mal que Davi causou contra Saul, mas Saul, movido por inveja, tentou matar Davi várias vezes.
Quando Davi teve a oportunidade de ir para o olho por olho, quando Davi teve a oportunidade de bater de frente com Saul e agir como Saul estava agindo contra ele, e os servos ali, os soldados de Davi falam: Davi, Deus entregou ele na sua mão, ele está tentando te pegar, agora foi Deus quem entregou ele na sua mão. Qual foi a resposta de Davi? Ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. E porque ele rasgou uma parte da veste ali, do manto de Saul, Davi se sentiu pecador. Porque ele tocou na roupa daquele que queria o mal dele. Mas o que Davi fez foi se refugiar no Senhor e deixar que Deus o defendesse. Depois, quando o seu filho Absalão começou a trair o próprio pai, começou a seduzir pessoas na porta da cidade para usurpar o trono do próprio pai, o que é que Davi fez? Bateu de frente com Absalão, recuou, saiu da cidade, entregou o palácio, entregou o trono, sofreu dano, sofreu a perda. E quando Davi estava no caminho, sendo humilhado pelo seu próprio filho Absalão, um homem ali que era da família de Saul, que ainda estava muito magoado por causa daquilo que já tinha acontecido com Saul, ele foi pelo caminho vendo que Davi estava sendo humilhado pelo seu filho Absalão, zombando, xingando, jogando pedras em Davi. A ponto de um dos soldados de Davi, que estava ali do lado, vendo aquela situação, falou: não, Davi, não dá não, me dá uma ordem aí, eu corto a cabeça desse cara. Presa fácil. Simei era presa fácil da espada do soldado de Davi. O que foi que Davi fez? E se eu estiver passando por tudo isso por vontade do Senhor? E se eu estiver sendo humilhado por vontade do Senhor? E se Absalão estiver me humilhando assim por vontade do Senhor? Deixa ele aí. E o Senhor, em todas as circunstâncias, honrou Davi, porque Davi entregou a situação para Deus e falou dessas pessoas para o Senhor. Faça o mesmo, faça o mesmo. Mas e com relação aos principados e potestades? Com relação aos nossos inimigos espirituais, Satanás e a sua hoste de demônios? Você vai brigar com eles mesmo? Dá para dar um soco na cara de um demônio? Dá vontade, mas é possível dar um soco na cara de um demônio? Dá para colocar o diabo na cadeia e fazer com que ele pague mediante a justiça humana? Não dá. Mas também nós não precisamos fazer nada disso, sabe por quê? Porque isso já foi feito. O próprio Senhor Jesus já triunfou sobre o diabo e seus demônios na cruz. Ele já humilhou, ele já o derrotou, ele já teve as suas ações completamente limitadas e ele está completamente subjugado, dominado. Ele ainda é um agente do mal que Deus usa para o cumprimento dos seus propósitos. Mas para cada passo, para cada ação, ele precisa pedir permissão. E tudo é controlado pelo Senhor que já o venceu. Então nós não precisamos fazer isso. Porque Jesus já venceu os principados e potestades. Olha o que João disse para nós lá na sua primeira carta: o diabo não pode tocar num filho de Deus. Que extraordinário, que bom saber disso. O diabo não pode tocar em alguém que está em Cristo. O diabo não pode tocar em alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo João declarou isso. Então o que é que nós faremos quando vierem ataques do maligno? Vierem as seduções, as tentações do maligno, que podem nos afastar do nosso Senhor e nos levar para a morte? Nós devemos fazer o que Tiago nos aconselhou lá em Tiago 4,7. Portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o nosso papel contra os nossos inimigos espirituais. Lembra lá quando Pedro tinha dito que o diabo ele está como um leão ao nosso derredor, ávido por nos devorar? Olha que Pedro falou algo muito parecido com o que Tiago falou. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que vocês têm que fazer? Estejam alertas e vigiem. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Tiago e Pedro falaram a mesma coisa. Quando vierem ataques malignos,
ataques espirituais, tentações, seduções para o pecado, sujeitemo-nos, portanto, a Deus, mas resistamos ao diabo, e o que ele vai fazer é, ele fugirá de nós, porque nós nos escondemos atrás do Senhor, porque nós nos protegemos no Senhor. E uma vez que nós nos refugiamos no Senhor, o inimigo não vai bancar o besta em continuar nos atacando, porque nós estaremos sendo protegidos pela vara, pelo cajado do bom pastor. Os inimigos do vale da sombra da morte, meus irmãos, eles são cruéis e eles nos preocupam sim, mas eles não são os piores, porque nós sabemos que eles existem e eles estão por aí o tempo todo. Então, como é que nós devemos lidar com eles? Tanto contra os homens que querem o nosso mal, contra os seres espirituais que querem o nosso mal, nós devemos lidar com eles como as ovelhas lidam com os lobos do vale da sombra da morte, sendo vigilantes e nos protegendo atrás do bom pastor, porque ele sempre cuidará daqueles que nele se refugiam. Vamos orar? Ore ao Senhor, sabendo que essa é uma realidade, todos nós temos inimigos. Peçamos ao Senhor graça para nós nos portarmos da forma correta quando nós formos atacados, para nós honrarmos o nosso Senhor e para nós sermos protegidos por Ele. Contra os homens que nos fazem mal, não sejamos como eles. Que nós tenhamos essa capacidade espiritual para obedecer o nosso Senhor, oremos sobre eles, falemos deles para o Senhor. Senhor, olha para fulano, Senhor. Senhor, olha o que fulano está falando. Olha o que fulano está fazendo. Da sua parte, você não precisa fazer nada. Apresenta essa pessoa e essas atitudes ao Senhor. Refugie-se no Senhor. E quanto ao maligno, resista às tentações. Nós não seremos tentados além das nossas forças. Não nos sobrevirá tentação que não seja humana. E corra para o Senhor. Proteja-se atrás do Senhor. Em todas essas circunstâncias, o resultado será que nós passaremos pelo vale da sombra da morte, por mais inimigos que existam nessas rochas, nessas cavernas, nessas grutas, porque estaremos seguindo os passos do bom pastor, sendo protegidos por ele, com toda certeza chegaremos lá do outro lado, nos pastos verdes e nas águas limpas. E por ele nós seremos alimentados, protegidos, sustentados, e nele nós teremos o descanso, depois dessa jornada sempre tão cansativa e desgastante. Refugie-se no Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque nesse salmo, em toda a tua palavra, nós vemos os ricos detalhes do Senhor sobre a nossa jornada aqui. Como é bom saber que o Senhor supre as nossas necessidades, nos dando os pastos, águas limpas, nos dando descanso. Mas como é bom saber também que o Senhor não nos engana, deixando sempre claro para nós que nós temos inimigos aqui nesse mundo, assim como o Senhor próprio teve. E se o Senhor foi odiado, o Senhor disse, nós também seríamos. Então nos ajuda a lidar com essas coisas, Santo Deus. Nos ajuda a lidar com o mal dessa vida, nos ajuda a lidar com os que nos querem mal, contra o diabo e seus demônios, que estão sempre ao nosso derredor, tentando nos afastar do Senhor por meio do pecado. Nos ajuda a resistir, Santo Deus, e nos resistir não apenas com a nossa própria força, mas resistirmos depois de nos refugiarmos no Senhor. E com relação aos homens que nos querem mal, nos ajuda, Santo Deus, a nos lembrarmos sempre de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas que nós não sejamos, jamais revidemos, que nós jamais imitemos o comportamento dos que nos fazem mal, mas que em todas as circunstâncias nós sempre saibamos confiar e nos refugiar no Senhor. Nos abençoe assim, Santo Deus, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.